Nath, hoje é aniversário do Palmeiras. Põe o hino do Palmeiras, que ontem eu fui ao Allianz Parque. E põe uma Por isso você não viu o jogo do Flamengo? As minhas filhas adoram. Eu sou Rio Branco de Americana, mas foi muito legal de ver a alegria delas. Minha esposa foi também. Palmeiras, você deu a camisa nova pra ela? Ganhou a camisa nova. Qual é o jogador favorito do Palmeiras das suas filhas? Foi engraçado. A Duda gosta muito do Flaco Lopes. Flaquito? Porque o Flaco Lopes faz gol e ela lembra que o meu pai na televisão falava dos gols. E o Flaco Lopes tá deitando e rolando. O Flaco Lopes é craque. Quer dizer que agora você vai se apresentar como defensor histórico do Flaco Lopes. Muito. Nunca critiquei. E elas gostam também do Everton e do Gomes. Agora a menorzinha gosta do Vitor Roque, do Tigrinho. Tigrinho? Mas antes saiu o segundo gol, ela falou, foi o Tigrinho, papai? Eu falei, não, foi o Flaco Lopes. Mas ontem do Tigrinho. O Palmeiras deu show. Nós vamos falar já do jogo. Mas atenção, palmeirense. Presente de aniversário pode estar chegando. Na verdade, já está a caminho. Andréas Pereira, informação da nossa equipe, do André Hernan, do Bruno Andrade. Todo mundo falando já, e ele, nossa equipe da apuração da ESPN. Andréas Pereira é jogador do Palmeiras. O Bruno Andrade trazendo a informação direto da Europa. O jogador que chega, e ontem nós falamos sobre ele, Jorginho. Ele vem para ser titular incontestável. Eu estou maluco, Natália Ferrão. Não é para se... E joga no lugar do Evangelista hoje. Oh! Isso é um fato. Não é? Isso é um fato. Assim, tem muito mais recurso e qualidade técnica em relação ao Evangelista. Então, para mim, ele chega para ser titular. O Rincon até me disse o seguinte, cara, não dá para você, às vezes... cochilar, porque o Palmeiras vai lá e contrata. O Palmeiras está fazendo um grande mercado nessa janela. Não tá, Celso? Porque às vezes faz barulho, né? Edu, a gente já não falava, né? pode. A gente já falava sobre esse ser o melhor elenco da era Abel Ferreira, o melhor elenco que ele tem nas mãos. O Abel, todo ano é isso, né? E o senhor aqui, inclusive, que lá na redação deu um show um dia desses, e aqui no ar o senhor não teve coragem de falar, porque aqui eu falei que era no final do ano. Falei aqui a mesma coisa que eu falei lá. Desculpa interrompê-lo. Ele é um sabe Butzmann, que ele, cara. no comportamento futebolístico, ele é muito mais próximo do Bubu do que com o seu comportamento, sabe disso, né? É um comportamento de loucura, é um comportamento de fora Abel, e aí ele chega aqui, aí ele já repensa um pouco mais. Mas todo ano é isso aí, né? Todo ano o Abel vive o seu pior ano, chega na metade do ano, ele se reinventa de alguma maneira. Isso não quer dizer que ele não deveria ter sido criticado como foi criticado. Agora, ele se reinventou com um novo esquema, que depois eu quero que o Bubu, se ele conseguir explicar para mim em termos táticos, que eu tive dificuldade de entender o funcionamento. E ele recebe agora um segundo volante, ou um jogador que pode jogar como camisa 10, pode jogar no lugar do Evangelista, pode jogar no lugar do Maurício, saindo da direita para dentro. Eu imagino que ele entre no lugar do Evangelista, mas o Evangelista é um jogador que vem fazendo bons jogos, acho que recentemente, principalmente nesse novo esquema do Palmeiras, né? A saída em 3, o Emiliano ontem também muito bem, elevando essa competição com o Aníbal. Ontem ele foi um bom jogador. O Felipe Anderson também cresceu bastante. Ontem o Felipe Anderson foi um dos melhores jogadores do Palmeiras. Só vou te pedir uma gentileza. Vamos dar, já a gente fala do jogo, mas eu queria que a gente focasse no Andréas Pereira só pra gente, ver essa... Por favor, isso. Rebenta, Celso. A gente tá chegando eu sei que até lá. você tá... Seu olho não me esconde. É porque hoje... Seu olho não me esconde. Hoje seu olho não a me gente esconde. tá falando de um time que tem várias outras opções para o Abel. A opção que faltava, eu acho que o jogador que faltava para fechar esse elenco, ele tá aí. O Andréas Pereira é esse jogador que fecha. Se fosse do nosso time, era bom pra caramba. Exatamente. A gente ia comemorar pra caramba. E ele é um jogador que ele pode exercer algumas funções dentro do campo. Claro. Ele pode baixar para receber ali no pé, na base da jogada e pifar, né, Bubu? Pifar os jogadores. Ele pode jogar um pouco mais adiantado, caso o Maurício não esteja à disposição, o Veiga não vive uma boa fase. Ele te oferece, além de tudo isso, muita intensidade no momento sem bola, que é algo que o Abel preza muito bem. Mas e hoje, você gosta mais dele por dentro também, não pelo lado, né? Sim, mais por dentro. Porque pelos lados são os Teoricamente, na laterais. posição do Flaco, numa função completamente diferente hoje. Sim, perfeito. Porque eu acho entendi, que mais ali ali dentro... avançado. Não, mas eu acho que ali, dentro da estrutura de hoje do Palmeiras, que você tem o Aníbal, o Emiliano Martínez entre os zagueiros, os dois laterais. Ontem foi escalado o Kelvin para dar mais amplitude. Esse jogador que vai pisar na linha de fundo, diferente, por exemplo, do Giai. Então você escalaria ele um pouquinho mais à frente dos volantes? Eu acho que ele pode jogar no lugar do Maurício, por exemplo. Eu não mexeria na dupla hoje. Se você for enfrentado, vai depender muito do time que você vai enfrentar. Na dupla de atacante. Na dupla de atacantes. Então você tem a opção de colocar ele a depender da fase, por exemplo. Segundo volante. No lugar do Evangelista, que para mim seria um jogador que sairia hoje, é um bom reserva para entrar nos jogos. Ou então no lugar do Maurício. Ele poderia entrar no lugar do Maurício hoje, por exemplo.
se a gente for parar para pegar ontem, para mim, quem teve a pior atuação... É muito difícil falar em pior, mas o Maurício, para mim, talvez tenha sido o jogador abaixo ali. Entendi. E você acha que cria uma alternativa até pela questão do Veiga também, se fica ou não fica, até pelo espaço. Mas tem gente que fala, Birner e já o Bubu, que foi... O Bubu comentou vários jogos do Andreas Pereira na Premier League, assim como a Nath, né? E a gente tem a Premier League aqui nos canais ESPN e Disney+. O Birner, então, não dá para botar ele ali de meio Richard Hughes, não? Pode, vai lá, faz aí a sua. Ele é muito diferente do Richard Hughes. O Richard Hughes é um jogador muito técnico, carrega mais a bola que o Andreas. O Andreas também tem toque de bola, mas tem um passe um pouco mais longo, de mais qualidade. Tanto que ele chega na Inglaterra como um segundo e vira um meia, muitas vezes. Então ele pode fazer, como disse o Celso, as duas funções. Acho que o meia mais por dentro, pelo lado, seria bem diferente. Você exigiria dele uma recomposição na frente do lateral. E o time do Abel gosta de muita marcação, tanto a meia pressão, às vezes mais marcação mais alta, quanto o recuado. Para mim, se o Abel não der um passo atrás na ideia de jogo atual, ele é o segundo jogador de meio campo. Ele é o segundo volante. No lugar do Evangelista. Se o Abel quiser dar um passo atrás, e ele vai ser criticado por isso, se fizer, ele tira um atacante e bota ele para jogar atrás do centroavante. Como ali, entendi, para criar e ter essa chegada de bola. A minha dúvida sobre o atual Palmeiras, a gente vai falar disso depois, é como o Palmeiras vai jogar nos jogos grandes. Quando pegar o Flamengo, por exemplo. O Corinthians, por exemplo, no final de semana. Entendeu? É isso aí. Dá para jogar dessa maneira. É isso aí. Mas você tem que Mas o Flamengo é diferente. Não dá. Ô, Bubu, você que é especialista em presentes, você sempre fala, um presente é um presente. Você, Bubu, quando olha... Eu assisti com meu pai no outro fim de semana a Troia, com o Brad Pitt. E tem o famoso presente de grego, que é o cavalo de Troia. Eu sei que quando você olha um pacote, você fala, o que tem dentro? Ele gosta do mistério. Sim, ele gosta do mistério. Sempre presente misterioso, sempre. Ô, Bubu, que tamanho é o presente Andreas Pereira para o Palmeiras? É um presente para... É cara para ir buscar no aeroporto? É aquele para você não esquecer? Uma vez eu ganhei de presente, porque hoje é aniversário do Palmeiras. Qual é, na prateleiras de presentes, Andreas Pereira está em qual? Big Gift. Porque gift é o presente. Ele vem de onde? Ele vem da Inglaterra. O cara é europeu, o cara nem brasileiro ele é europeu, Andreas Pereira. Então, ele não é um presente, ele não é um regalo, porque ele não está vindo aqui da América do Sul. Ele é um gift, um big gift. É um jogador que eu acho que chega, pega a camisa, joga. Pode ser a 8, pode jogar de 8, pode jogar de 10. No Fulham, eu fiz jogos dele, ele de atacante. Ele jogava na frente, fazendo gol e tal. Nessa temporada, não sei se também porque ele não está muito afim, né? Um jogo ficou no banco, nem entrou, não foi nem relacionado. Não sei se tem a ver com a janela de transferências ou o desejo dele que ele quer voltar, mas assim... Né, não está feliz ali e tal. E eu acho que no Palmeiras, que é o desejo dele, ele está com foco na seleção brasileira para a Copa do Mundo no ano que vem, ele chega e vai fazer barulho. Não importa onde que o Abel vai escalá-lo, eu acho que ele vai querer ser protagonista. Então, para isso, talvez jogar um pouquinho mais à frente. Aí, o segundo volante aí dele, talvez, acho que pelo caminhar da carreira dele, o que ele fez na Premier League, ele deve jogar um pouquinho mais adiantado. Talvez, se ele tiver uma conversa com o Abel, eu acho que ele vai falar algo nesse sentido, para ele ter um pouco mais de protagonismo e ter chance. A seleção ele chegou a ser convocado como meia, né? Isso é um detalhe, Bubu. Eu acho que, como o Palmeiras tem uma marcação muito forte nos jogadores que atuam à frente dos volantes, compensa você ter um jogador que marca bem, mas que vai contribuir demais na construção vindo de trás. Eu acho que usar o Andreas como meia, para mim, nesse momento, não vou dizer que é um desperdício, mas você subaproveita o jogador, colocando ele numa função onde ele vai ter mais jogadores ao redor dele, entrega para o Lucas Evangelista uma função de construção que ele faz, mas não faz no mesmo nível do Andreas. Por isso que eu disse que... Eu não tenho a mesma capacidade de girar em cima da marcação que tem o Andreas, por exemplo, que tinha o Richard Hughes, era tão elogiado. Eu acho que o fato dele jogar um pouco mais atrás não significa que ele não vai criar. Ele vai continuar mais do que significa. Exato, ele vai acabar recebendo mais essa bola no pé dos zagueiros, do volante que esteja entre os zagueiros, que seja, no que a gente chama, anota aí, Bubu, de primeira fase de construção, ele vai receber essa bola e vai conseguir construir muito mais do que se ele for um meia. Não, ele pode fazer, inclusive, o inside out. Anota aí, inside out. Opa, tá gostosinho, viu? Inside out. Tá tendo o US Open, tem muito inside out no tênis, né? O inside out, ele pode fazer também. Ô, Nath. Não, pode terminar, Bubu, pode falar. Não, Andreas Pereira Perdão. Não, eu até perdi o raciocínio, mas tudo bem. Não era algo grandioso. Não era algo legal. O Andreas Pereira, ele pode ser comparado à chegada do Jorginho no Flamengo, no Palmeiras? Não gosto de comparações, Edu.
Cada um tem uma característica de jogo, cada um tem uma personalidade de impacto, de assim, jogo. de vir de fora. Impacto? Vai depender se ele vai encaixar no time. Se ele encaixar, a gente vai falar que teve um grande impacto. Se ele demorar para encaixar... O Felipe Anderson, quando chega na temporada passada, qual era o impacto que se esperava dele? Enorme. Assim, Então não dá para projetar o impacto sem entender o encaixe. Eu concordo com a Nath, enquanto a gente não sobre assistiu o encaixe, a gente não pode saber. Eu acho que o impacto tende a ser grande porque ele é bem melhor que o segundo volante do Palmeiras, mas ele não jogaria no lugar do Flamengo, do Jorginho, nunca. Ih, Celso! Mas até porque são jogadores de posições diferentes. A gente está falando, comparando um 5 com um 8. Primeiro. O que foi dito aqui, por mim ontem, que inclusive tiraram de contexto até no Twitter, eu adorei, um beijo para quem tirou, é que antes da contratação do Jorginho, antes da contratação do Jorginho, existia uma dúvida para mim que era uma dúvida muito grande, acho que todo mundo que em sã consciência teria essa dúvida sobre a questão física do Jorginho. O Andrés é um jogador mais jovem, que vem de temporadas que ele é mais exigido, ainda que os dois venham do mesmo lugar, né? Um veio da Inglaterra, do Arsenal, o outro da Inglaterra, do Fulham. Assim, existia essa dúvida. Considerando a dúvida, não tem por que você e eu contrataria lá atrás, de novo, repito, lá atrás, antes de ver a estreia do Jorginho, eu contrataria um jogador que poderia me entregar mais fisicamente numa posição que o Palmeiras hoje precisa muito mais do que um camisa 5. Lógico, Jorginho, excelente jogador, mas Aníbal e Emiliano Martínez, acho que o Palmeiras está bem servido. Jorginho é melhor que os dois, por muita coisa sim, senhor. Mas hoje, depois que o Palmeiras perde um 8, eu acho que faz muito mais sentido lá atrás, de novo, considerando os problemas físicos que a gente imaginou que o Jorginho poderia ter. Hoje, é óbvio que o Jorginho é mais jogador que o Andreas Pereira atuando no Brasil, mas é exatamente o que a Nath e o Birner falaram. A gente já tem a amostragem do Jorginho e a gente fala, opa, peraí, o Jorginho ele tá inteiro, ele tá jogando todos os jogos, ele joga os 90 minutos. Então hoje é muito fácil você assinar o contrato do Jorginho e não do Andreas Pereira. Porque dá para assinar o contrato dos dois? Então, Nath, eu ia falar dos dois aqui. A alegria de ver esses caras voltando ao futebol brasileiro e dando uma outra qualidade. Cada vez mais cedo, Exatamente, e tá tudo bem. 29 anos de idade, o Andrés poderia ter voltado até antes, ele não voltou porque assim, não foi. E que acaba esse negócio de bateu lá, voltou, que fracasso. Não, às vezes o cara não adaptou, veio Acho aqui... que tem contextos diferentes. Existem fracassos, sim, e existem jogadores que querem fazer um movimento contrário porque entendem que querem ir para a seleção. Existem os fracassos também. Sim, não dá para tirar também que tem jogador que bate lá e não fica porque não quer. E um cara no meio de campo pode mudar o patamar do setor todo, Bubu. Você que é um cara de grupo, né? A gente gosta aqui de você por isso. Eu de grupo, não. Eu sou muito individualista, sempre fui quando jogava bola. Eu nunca errei um passe jogando bola. Só chutava no gol. Só driblava e finalizava. Bom, o Andreas Pereira, eu acho... O Palmeiras, que aliás está fazendo aniversário, eu falei que ia fazer uma pensata. Faz a pensata. O Palmeiras é o time da academia. O Palmeiras gosta de jogador clássico. Não precisa necessariamente ser um velocista. Ademir da Guia não era um velocista, era um jogador clássico. Ainda né? Então, por exemplo... Porque historicamente eu concordo, mas o Palmeiras do Abel é bem diferente do Palmeiras da Academia. São jogadores muito importantes que marcaram a época. São o Alex Cabeção, mais recentemente o Veiga. Eu acho que, assim, é uma coisa meio assim do DNA palmeirense ter um jogador desse tipo. Então, por exemplo, eu vejo ele com a camisa 10 do Palmeiras. Para mim, ele é o camisa 10 do Palmeiras. O Andrés? Ele tem bola para isso, tem condição para fazer isso, tem nome, tem glamour, tem grife, tem marketing. Certamente o Palmeiras nem vai pagar tão caro, assim, 10 milhões de euros, porque falta um ano para acabar o contrato, né? Mas é um jogador que acho que muito palmeirense vai ter prazer, assim. Né? Até o palmeirense que é mais corneteiro, todo mundo da amendoim que reclama, é o tipo de jogador, esse cara me representa. Esse cara aqui dá a camisa 10 na meio. Já tinha, entendeu? É o tipo de cara. Por isso eu acho assim, se ele ficar como um segundo volante aqui, eu acho que ele vai ser meio que subutilizado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Bubu, que tem muito a ver com os tempos hoje de internet. O erro do Andréas, que vinha fazendo um grande jogo na final da Libertadores, da chegada ao Palmeiras, ele joga contra ou a favor do atleta ou não tem interferência nenhuma? Eu acho que não tem interferência nenhuma. O flamenguista certamente não morre de amores por ele, porque ele cometeu um erro capital que custou uma Libertadores. O palmeirense, acho que já tem uma predisposição a amá-lo por conta disso, né? Um bem que ele fez ao Palmeiras quando ele era de um time adversário. Então, eu acho uma situação muito mais complicada do Carlos Miguel, que outro dia era do Corinthians, que é o maior rival do Palmeiras. O cara largou o Corinthians na hora que o Cássio saiu, tinha tudo para ele ascender, e ele volta para o Palmeiras, já faz campanha, Palmeiras é o primeiro campeão do mundo. Assim, eu acho muito mais corajosa a postura do Carlos Miguel de fazer esse movimento.
O Andrés Pereira vai voltar para o Brasil. O objetivo dele não é ser contra o Flamengo. Ele quer ir para a seleção brasileira. Ele sabe do potencial dele, ele quer jogar a Copa do Mundo. O Ancelotti está aqui, um técnico europeu, entendeu? Então, o Flamengo hoje abrir as portas para o Andrés Pereira, eu acho muito difícil. Lá no Flamengo teria uma rejeição pelo que aconteceu naquela final da Libertadores. No Palmeiras, ao contrário. E qual é o... E eu falo muito aqui da espanholização. Qual é o único clube do Brasil que há 10 anos, de fato, compete com o Flamengo? Impede a hegemonia do Flamengo. É o que eu ia falar. Agora eu já vou fazer minha pensata, já vou emendar. Palmeiras tem uma história... Fecha só nele, por favor, para ele passar essa vergonha. Palmeiras tem uma história extremamente vitoriosa, gloriosa. É o maior campeão do Brasil. Aliás, se eu não me engano, dá uma olhada aí, Marcel. O Bayern de Munique hoje deu parabéns ao Palmeiras. Assim, o maior campeão da Alemanha parabeniza o maior campeão do Brasil. O Bayern de Munique, que foi o algoz do Flamengo. Eu não sei nem se teve uma provocaçãozinha nisso ao Flamengo, né? Porque o Bayern bateu no Flamengo, aquele negócio, e agora ele vem aqui no aniversário do Palmeiras falar: parabéns, o maior da Alemanha parabeniza o maior do Brasil. Então o Palmeiras construiu, é o maior campeão de títulos nacionais, isso não é pouca coisa, mostra o gigantismo do Palmeiras. E o Palmeiras teve que lutar, em eras do futebol brasileiro, contra super times lendários. Entre 58 e 70, teve um time colossal no Brasil que era o Santos do Pelé. Era o símbolo do futebol brasileiro, a grande nota artística, o grande craque. O Palmeiras era quem competia. Perdia muitas vezes, mas de vez em quando incomodava, ganhava títulos. Nos anos 60, para lembrar. Nos anos 60. O Palmeiras da primeira academia não foi o grande time dos anos 60, foi o Santos do Pelé, claro. Mas o Palmeiras competia, era quem lutava e impedia o Santos do Pelé de ganhar tudo, né? Com um certo exagero, mas é basicamente isso. O Santos poderia ter vencido todos os campeonatos paulistas de 58 a 69, se não fosse o Palmeiras, por exemplo. Para não falar depois de Taça Brasil, Robertão e tal. Nos anos 90, o grande time do futebol brasileiro é o São Paulo do Tele. Porque foi bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, genuíno. Se você pegar... Os anos 90, digamos assim, são anos, uma década muito fracionada. Você teve grandes times do Palmeiras, grandes times do Corinthians na reta final, mas simbolicamente o grande time é o que teve mais sucesso, mais expressão, mais lembrado do mundo afora, que é o São Paulo do Tele. O Palmeiras, ele impediu um pouco mais de sucesso do São Paulo, ou ele chegou em 93, 94, 96, era o time que chegou, peraí, São Paulo do Tele, acabou um pouco tua graça, amigão. Tem um time agora que joga tão bonito, nota artística e tal. E nos últimos 10 anos, em que a gente vê essa polarização Flamengo e Palmeiras, muita gente enxerga, a gente compara o Flamengo de 19, agora é o Flamengo de 25. O Flamengo é a superpotência, é o que traz os jogadores mais caros e tal. E se não fosse o Palmeiras, o Flamengo talvez seria realmente hegemônico. Então o Palmeiras, ele de alguma forma, ele briga com as grandes hegemonias ou super times do futebol brasileiro. O Santos do Pelé, o São Paulo do Tele e agora esse Flamengo super endinheirado, ultrapoderoso. É mais ou menos assim, eu fiz uma comparação com o tênis. Imagina quantos títulos teria o Federer se não existisse o Nadal. E o contrário, quantos títulos no tênis o Nadal teria vencido se não existisse o Federer? Então, um impediu um domínio, um cavalar avassalador, uma hegemonia. E isso fez muito bem para o tênis. E o Palmeiras faz muito bem para o futebol brasileiro, digamos assim, duelando, encarando o Santos do Pelé, o São Paulo do Tele, o Flamengo dessa fase endinheirada. Né? Então, essa é a minha homenagem ao Palmeiras. Né? Mas o Palmeiras também é um time endinheirado, só esse ano gastou mais de 600 milhões de contratação. Mas tem um que é mais rico que ele. Passado, sim. Então, ele não é o número um, normalmente é o Flamengo hoje. Ele é o grande favorito. O Palmeiras é o desafiante, é o postulante, é aquele, não, vou incomodar, eu vou brigar. É verdade. Né? Você vê o Mano Menezes deu uma declaração, aliás, coitado, né? O Grêmio é o próximo adversário do Flamengo no Maracanã, né? Os gremistas já estão todos, né, preocupados. O Mano falando, tipo assim, cara, a gente tem que arrumar outras armas, a gente não consegue competir com o Flamengo. O Grêmio, o gigante Grêmio, ele vai enfrentar... O Inter acabou de enfrentar 3 vezes o Flamengo, perdeu as 3. Eles falam, cara... A gente está em outro nível, outro patamar. O Flamengo hoje se descolou. E o único que parece ter condição de continuar competindo ano após ano, já são quase 10 anos de Flamengo e Palmeiras nessa polarização. São os dois. Então, parabéns ao Palmeiras, porque mesmo quando tem gigantes no futebol brasileiro, super times, não sei o quê, o Palmeiras vai lá e é o que consegue encarar. Achei muito bonitinho que você mudou o que você falou no camarim. Achei bonitinho. Ele mudou, no ar ele virou outra pessoa. Em homenagem ao Bubu, Abel Ferreira vai falar sobre o jogo que aconteceu ontem. Eu estava lá, Palmeiras 3, Sport 0. Só repetindo, Andrés Pereira do Palmeiras, informação de Bruno Andrade, André Hernan, apuração ESPN. E já está no site, tudo que é lugar, tá bom?
Coloca aí antes o Bayern de Munique, dando parabéns ao Palmeiras, olha lá. O maior campeão da Alemanha, saúde o maior campeão do Brasil, é o Zé Roberto, que está na foto, que jogou nos dois. Olha aí, a taça do brasileiro e a bandeja da Bundesliga. Exatamente. Agora pode colar o Abel, em homenagem aqui a todos os palmeirenses. O Bayern castigou o Flamengo. Vai lá, põe aí. O Roque faz dupla hoje, fazem dupla na frente, um meia direita, outro meia esquerda, os dois no centro, um bocadinho com mais mobilidade, mas como eu estava a dizer ao teu colega, dá-nos umas coisas, tira-nos outras, entre o equilíbrio entre tapar a cabeça e os pés. Hoje não jogamos com uma equipa onde o Palmeiras é claramente melhor, e portanto tínhamos a obrigação de ganhar e de fazer um bom jogo aqui. Portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho, queremos todos os resultados, queremos ganhar sempre, mas o que sustenta o resultado é o processo e ele está a ser muito bem feito ao longo destes anos e vai continuar a ser. Ontem, o Allianz Parque pulsou. Mas é Brasil e Alemanha, é isso? Então, eu tava lá, um cara chegou pra mim, o Brasil tá vingando, olha lá, a Alemanha 3-0. E ainda, ontem eu vi o goleiro do esporte, os caras meio que segurando o jogo. O goleiro, a Nath foi muito bem. Tem que ser atendido mesmo, não adianta o cara eu vi e é válida a fala do fã de esporte, mas ontem, assim, é o goleiro titular da equipe. Se não houvesse mais jeito, tanto é que o Kaique França tava aquecendo na beira do gramado ali. Mas assim, eles têm que esgotar todas as possibilidades do goleiro titular de permanecer no jogo. E ontem teve estreia desse uniforme. Dá pra tirar o goleiro pra... Ontem teve estreia desse uniforme aí, a Duda já ganhou. A Duda já comprou. Duda já comprou. Ela comprou ou você comprou? Não, eu tive que comprar. E aí... Ontem o Celso Ardengue me mandou uma mensagem, Birner. Cara, ainda com essa camisa amarela, eles estão lembrando ainda mais Bebeto. Das 7 às 9 eu tava em Botafogo e Vila Nova. Era Bebeto e Romário, Celso! Era Bebeto e Romário. Isso é uma grandíssima de uma mentira. Fale sobre Vitor Roque e Flaco, que tá emocionando muita gente. Tá emocionando muita gente. É uma dupla que vem funcionando muito bem, né, Edu? Mas é muito fácil a gente falar só de Vitor Roque e Flaco e deixar de fora todos os outros jogadores. Por exemplo, no primeiro lance tem vários movimentos que são muito importantes. Primeiro, a coragem do Murilo de levar essa bola à frente. Segundo, a movimentação dos dois, né, para empurrar a última linha do esporte. Depois a gente pode até colocar. Eles empurram a última linha do esporte, abrem um espaço no espaço, né, entre essas duas linhas que a gente carinhosamente chama de entrelinhas, para que o Maurício possa aparecer por ali. E aí sim, enquanto o Vitor Roque ele vem buscar essa bola e arrasta a marcação, abre o espaço pro Flaco Lopes poder infiltrar e fazer o gol. Então, assim, o coletivo do Palmeiras é que vem funcionando, porque a gente bate muito nessa tecla, né, da dupla de ataque, a dupla de ataque ela só funciona porque tem outros 9 caras ou 8 caras que jogam e estão jogando em pleno funcionamento. Eles são bons, eles se complementam. Olha esse gol! Esse gol, olha isso, Celso! É maravilhoso. Olha o repertório, Celso! Esse gol é maravilhoso. E voltando a ter, né, esse era do Roque ou do Gomes? Parada, que era de quem é muito tão bem treinado que tem os dois. Acho que é exatamente isso. Eu imagino que era do Roque, tá? Eu imagino que a função do Gustavo Gomes era bloquear o jogador do esporte para que o Vitor Roque pudesse fazer o gol. Mas, Edu, é um time que tá se encontrando, e de novo o Abel Ferreira encontrando alternativas. Teve muita gritaria, né? Fora Abel, o Abel não presta mais, acabou o repertório, ele não consegue fazer mágica, só treina jogador ruim. Se você der jogador bom pro Abel Ferreira, ele não sabe muito o que fazer e tá aí. Ele reinventa o time, muda a saída de bola, muda os laterais. O Giai foi eleito pelo Bola de Prata o melhor lateral direito da Série A, né? No primeiro turno. Ele muda ontem o lateral porque ele entendia que ele precisava de um lateral. Eu entendo você destacar o coletivo, aliás, muito bem destacado pelo senhor no coletivo, mas não tem jeito, porque ontem você me mandou essa foto. Eu não mandei essa foto. Você que me mandou. Olha aqui, foi você que me mandou. Eu nunca encaminhei essa foto. Você que me mandou. Eu não tenho culpa. Eu não tenho essa foto. Eu acredito no seu Bebeto, Vitor Roque e Flaco Lopes. Gravado. Eu estava em Botafogo e Vila Nova ontem. Eu não vi o jogo do Palmeiras até eu chegar em casa e aí depois. Cheguei em casa, jogo do Flamengo. Depois, jogo do Palmeiras. Aquela do Evair Edmundo não foi você também, não? Não fui. Eu jamais te mandaria uma mensagem 2 horas da manhã. Se a gente tivesse dinheiro. Mas tudo bem. É a hora que normalmente ele tá acordando. Tô chegando às vezes. Eu nem fui nesse horário, longe Birner, tá errado o cara se empolgar com a dupla Flaco e Roque. É Romário e Bebeto pro torcedor palmeirense. Ainda mais jogou qual é o nome da dupla?
De amarelo. Duas perguntas Flaco diferentes. Roque ou... Vitor Lopes. Flaco, Vitor Roque, Lopes. Bebeto Romário. Qual que você prefere? Acho que Flaco Roque é mais legal, não é? O Vitor Roque falou que é Flaco Roque. É? O Vitor Roque já falou. Vitor Lopes. Agora eu falei, a vitória 8-0 do Flamengo repercutiu muito na Argentina. Os caras lá, Flamengo mete medo. Na Palmeiras Espanha, Mete medo. o Palmeiras, especialmente por conta do Flaco Lopes, repercutiu muito na Argentina. Eles estão muito de olho no Flaco Lopes. Né, tem essa coisa, quando um jogador... Pré-convocado. Pré-convocado e tal, 2 gols, tal. Então, assim, eles estão... A Argentina, de fato, agora descobriu o Flaco Lopes, assim. E tá na Todo seleção. mundo descobriu o Flaco Lopes. Não, assim, mas assim, eu também. um protagonismo por uma seleção argentina, opa, já muda. Peraí, vamos ver direito o que esse cara tá fazendo. E o Flaco tá no melhor momento dele no Palmeiras. se Sabe o você- que me incomoda muito? Ih, tudo Nunca te critiquei, incomoda, tudo nunca te critiquei. incomoda, Quem não tudo te criticava o Flaco incomoda. Lopes não via jogo do Palmeiras. Quem não criticava o Flaco Você Lopes não criticou? via jogo do Palmeiras. É natural a gente entender que o jogador ele pode evoluir com o passar dos dias, dos meses, dos anos que ele está inserido dentro do contexto do clube. Porque, ou agora, todo mundo que criticou o Flaco Lopes não entende nada de bola. O Flaco Lopes merecia ser criticado, sim senhor. Assim como o Richard Rios, no início da passagem dele do Palmeiras, merecia ser criticado, sim senhor. E agora a gente está entendendo, está assistindo aos jogos do Palmeiras com, sim, uma mão do técnico do Abel Ferreira que encontrou um sistema em que ele já jogava, inclusive, no Lanús por trás do Sandy, que era o atacante, experientíssimo e tudo mais. Hoje, ele mesmo falou, eu me sinto melhor jogando assim. Tá tudo certo você ter criticado o Flaco Lopes, tudo bem. porque o Flaco Lopes ele jogava mal. O Flaco Lopes tropeçava na bola. Ô, O Birner, Flaco Lopes dava de cabeça na trave. Um ajuda o olhando pra outro. mim. Um ajuda o outro. Ontem eu tava no estádio, você dava esse é pra o time de ver. futebol. Olha aí. Eles estavam aqui, ó. Isso, essa é Olha a aqui. sua foto. Ontem eu tava no estádio. Aí, esse rapaz aqui pegava a bola e... Aí ele abria espaço. Esse aqui, malandramente, como diz o Prato, só lepe. Aí esse aqui... Como diz o Prates, não, porque ontem ele disse que ia ser de outro jeito. E eu tava... Ontem, o que ele tocou. Esse. Ah, aquela lá, enviesada. Só aqui, ó, leque. E esse aqui. Tal! E o Felipe Anderson? Golaço! A torcida foi a loucura. Ah, depois fez outro gol. E a Malu? Nossa, a Malu ficou doida. a Duda? A Duda tá uma pirueta. E o Eduardo? Eu sou Rio tá a Branco de minha Americana. próxima pergunta. Eu confesso... Roberto? Imagina. Roberto pulava. Agora, eu confesso só uma coisa. Você vai de Que no arquibancada ou terceiro camarote, gol- Edu? Eu vou em qualquer lugar que me chamarem. No terceiro gol, Que eu me aplaudi. chamaram. Cara, foi bonito, foi ensaiado. O quanto tem do dedo do Abel Ferreira nessa Tem dupla? muito. Tem muito. Até porque ele monta um time ontem com os laterais dando amplitude para os meias jogarem por dentro, para os jogadores, obviamente, terem mais associações por dentro. meu. Né? Um time bem pensado. Como disse o Celso, ele arrumou uma alternativa diante daquilo que não vinha funcionando tão bem, principalmente na construção. Porque o Palmeiras, por mais que não marque no mesmo nível de outras temporadas, o Palmeiras tinha marcação forte, mas acho que na construção o time esbarrava, e aí o time às vezes ficava irritado durante os jogos e muito na marra conseguia os resultados. E o jogo, para mim, ofensivamente não fluía. Desde que essa dupla entrou para atuar junta, o time mudou. O time passou a ser um time bem agressivo. Ontem, para mim, foi a melhor atuação do Palmeiras em toda a temporada. Pelo menos que eu me lembro, foi o jogo que eu mais gostei, com mais alternativas. Ele falava do Felipe Anderson. Ontem, por exemplo, quando o jogo estava 0, tem 2 recomposições pelo lado dele, que ele rouba a bola para ajudar o Piquerez, que são, assim, irretocáveis, perfeitas. Ou seja, ele está usando todos os jogadores. Ontem, todos os jogadores foram utilizados dentro do melhor que eles podem produzir, ainda não no melhor nível que eles podem chegar, porque, obviamente, que o time está sendo desenvolvido, mas passa muito pelo Abel. Muito mesmo. O pessoal tá falando, Edu, você já pediu desculpa pro Flaco? Já, ele participou da F90, nós nos entendemos, e ele é muito querido. O que você falou pro Flaco Lopes? Você tem que pedir desculpa. Falei, Você eu te agrediu amo. ele? Não falei nada. Falou. Eu falei, No você F- mora no no meu F90. coração, nunca te Eu tô te critiquei. protegendo Extinto aqui. F90. Tá tudo bem você ter criticado o Zero Flaco as Lopes. pazes. O Flaco Lopes não jogava bem pelo Palmeiras. O Flaco Lopes está jogando bem pelo Palmeiras. Bruno Bezerra, o Edu quer virar uma figurinha. Já eu volto. Fez uma figurinha só uma da coisa minha... sobre o Flaco, que eu acho que aí tem a ver também com o Vitor Roque, que um potencializa o outro quando jogam próximos. Olhando o Flaco agora, a impressão que eu tenho é que ele estava sacrificado na função, né? De centroavante. Claramente nunca foi. Porque aí você mandava Foi o cara da área pra geladeira, ganhar a bola aérea máquina só, né? de lavar, tudo pra ele matar no peito e sustentar a marcação. Ele não é esse jogador, ele claramente não é esse jogador. E muito me estranhava porque ele não ganhava um duelo pelo Uma alto. curiosidade, você acha que o Abel colocava ele ali
por falta de opção? Ou não colocava ele na função que coloca hoje porque não havia quem jogasse na frente dele para juntar e formar uma dupla com a movimentação do Vitor Roque? Eu acho que o Abel nunca teve centroavante, né? Ele foi inventando centroavantes. Você acha que o Rony não conseguiria fazer essa função? Eu acho que o Rony poderia fazer essa função, só que aí eu acho que você acabaria abrindo mão de algum outro jogador que, por exemplo, você não poderia tirar. O Rony, Rafael Veiga, por exemplo. O Veiga. Ó, lê o Vinícius Duarte. Esse Edu... É maluco. Fica defendendo o Palmeiras, mas não assume o clube. E eu assumo. E o grande Bahia, por exemplo, aqui embaixo, já lembrei do grande abraço, sempre muito gentil. Eu nunca esqueci. Eu sempre falei para vocês, eu admito o time e eu revelo, sou Rio Branco de Americana. Quem é o goleiro do Rio Branco? O goleiro do Rio Branco? Estuda antes de vir pra cá. César foi o goleiro do Rio Branco. Não, agora. César foi. Quem é o técnico do Rio Branco hoje? Não, hoje tá disputando a Copa Paulista. Tem Thiago Gentil é técnico, diretor joga lá. técnico. Quem está treinando? É o médico? Agora é outro. Vamos fazer Tem o o seguinte. artilheiro do time da temporada. Agora não tem como, tá jogando a Copa Paulista. Quer que eu pesquise no Google pra te ajudar? Vai pesquisando, você vai ficar cantando aqui. Só uma coisa, essa Vamos ao jogadaça seguinte. do Palmeiras de bola parada é responsabilidade de um outro Vitor Castanheira, que é o auxiliar. Quando o meu companheiro, colega, meu fã, o professor Bigode, falou sobre a comissão técnica do Flamengo, o Palmeiras tem uma comissão técnica muito robusta e experiente. Vamos assumir os com nossos pessoas muito qualificadas e muito sucesso do Abel no Palmeiras também passa Diferente da comissão do Felipe Luiz, segundo você. Bom, porque é uma vamos pros comissão muito vídeos. mais inexperiente. Então, aquela jogadaça tem a ver muito com dupla Flaco Lopes faz torcida sonhar de novo. Bom, vamos para os vídeos. Lembrando a todos que acaba de chegar nossa equipe aqui de saúde, né? Temos Cara, um o médico. DM, Vamos mandar um abraço pro nosso colega do aqui. Futebol Show parece o João Vitor Vitor São Paulo. Lopes. Impressionante. Muito obrigado. Ah, o João, um Figuraça, abraço. tá aqui com a gente no doutora chat. tá aqui também, não é, doutora? Aqui tá todo mundo bem, né? melhores comentaristas do Todo mundo país. vai levar Doutora, alguém? fica sempre nesse horário. A doutora que tá é o sempre programa mais Esses dias... complicado, viu? Porque todo mundo passa Ô, mal. doutora, esses dias eu tava indo embora, encontrei a doutora Patrícia, ela e o João Agradecer a Simões. doutora e a Joyce também. Eles vieram na minha direção. Aí eu logo saí do estúdio e falei, pronto, tô demitido e internado. Quer dizer, aqui não é, hein, doutora? A doutora gente Patrícia é um anjo para nós aqui. Doutora né? Patrícia, Nossa um abraço Senhora. também à doutora aqui que tá aqui, né? Muito bem. Fala o nome dela.